Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E descubra os problemas de desenvolver uma máquina de guerra nesse Nerdologia sobre os tanques secretos da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, além de maior conflito da história, marcou diversas e profundas mudanças na maneira como as forças armadas operam. Uma delas foi o uso em larga escala de carros de combate blindados, que costumamos chamar de tanques. Esse tipo de armamento foi inventado na Primeira Guerra Mundial pelos britânicos, que produziram quase 10 vezes mais tanques na Segunda Guerra. Inclusive, a palavra tanque tem origem britânica durante a Grande Guerra. As forças armadas estavam desenvolvendo esse novo armamento de maneira secreta e precisavam de um código para o projeto. Integrantes do grupo sugeriram disfarçar o projeto como se fosse o desenvolvimento de um veículo para carregar água, um tanque, e o termo acabou se popularizando. Outro aspecto da guerra blindada na Segunda Guerra Mundial foi a necessidade de criar e produzir diferentes tipos de tanques, com funções diferentes para contextos e terrenos específicos. Tanques leves, menores e com blindagem mais fraca, para serem mais velozes em missões de reconhecimento. Tanques médios que podiam servir em diversas ocasiões, os fazem-tudo. Tanques pesados, habitualmente parte de forças maiores em batalhas estratégicas. Os caçadores de tanques, focados na capacidade ofensiva e nos custos de produção, em detrimento da manobrabilidade e blindagem, e a artilharia autopropulsada, com morteiros e obuses montados em veículos. E esse Nerdologia é oferecido para vocês pelo World of Tanks. World of Tanks é um jogo gratuito para computador, criado para você poder comandar tanques de guerra, seja por campos abertos, escalando montanhas, se escondendo na floresta, correndo pelo deserto ou batalhando em zonas urbanas, juntando seus amigos e criando estratégias para destruir seus inimigos em mais de 40 mapas diferentes, com 550 tanques de guerra. Tanques leves, tanques médios, tanques pesados, caça-tanques e artilharias. Ou seja, sempre tem um jeito novo de jogar. O jogo conta atualmente com mais de 100 milhões de jogadores ao redor do mundo, e os tanques são criados e inspirados em tanques reais, com maior grau de detalhamento para você se sentir comandando um tanque de guerra de verdade, com opções de customizar e de realizar upgrades para criar o seu verdadeiro monstro de metal para o combate. Além disso, o jogo possui um servidor local, ou seja, você pode jogar aqui no Brasil com o mínimo de ping possível. Baixe agora mesmo o jogo pelo link na descrição e se registre pela primeira vez utilizando o cupom TANKTASTIC para ganhar 500 de ouro, 7 dias de conta premium e o tanque de guerra Tier 3 soviético T-127. E, enquanto o jogo baixa, conheça agora mais um pouco sobre os tanques da Segunda Guerra Mundial. Foi justo o choque das mudanças táticas operacionais entre as duas guerras mundiais que motivaram o cancelamento do primeiro tanque pesado britânico, o TOG-2. No caso, uma sigla para The Old Gang, algo como a velha guarda, já que ele foi projetado por engenheiros influenciados pela Grande Guerra, que imaginavam que o novo conflito também seria marcado por trincheiras e lama, com enormes tanques lentos que pudessem ser acompanhados pelos soldados. Como a guerra se mostrava rápida e com grandes ofensivas blindadas, o projeto foi abandonado. Essa velocidade inicial do conflito também explica o abandono de diversos outros projetos. O governo militar da Polônia estava no início do desenvolvimento dos seus próprios tanques, incluindo um novo periscópio que foi uma das principais inovações da guerra após ser enviado para os britânicos. Ainda assim, os projetos poloneses de um tanque leve e de seus tanques médios renderam apenas um protótipo e foram abandonados por causa da invasão alemã, que marca o início da guerra na Europa. Algo parecido ocorreu com projetos de tanques franceses. A França tinha a principal indústria de tanques do mundo nas décadas anteriores. Quando a Alemanha invade a França em 10 de maio de 1940, o exército alemão tinha cerca de 2.500 tanques, enquanto os franceses tinham mais de 3.000. Os veículos franceses, entretanto, eram em maior parte obsoletos e, principalmente, mal utilizados por um comando que seguia táticas antiquadas. Com a rápida vitória alemã e rendição francesa, o projeto do caçador de tanques ARL-V39, com um inovador mecanismo de disparo, foi abandonado e seus protótipos foram evacuados para o Marrocos, então colônia francesa. A Itália também sofreu com esse problema. O que deveria ter sido o melhor blindado italiano da guerra, o P-43, demorou muito tempo para ser desenvolvido, e, quando a produção do protótipo ia começar, os aliados invadiram a Itália e meses depois o governo assinou o armistício. Com o avanço do conflito e a entrada de novos países na guerra, surgiram mais e mais projetos de veículos de combate.
Com isso, um novo problema que causou o cancelamento de diversas dessas propostas. Um pedido de projeto era feito em determinado período da guerra, e, tempos depois, quando ele ficava pronto ou passava pelos primeiros testes, ele já estava obsoleto. Foi o que aconteceu com o projeto alemão Leopard, que buscava um tanque leve para missões de reconhecimento. O início dos trabalhos no projeto foi em julho de 1941, e, em janeiro de 1943, quando o protótipo ficou pronto, o projeto foi abandonado, considerado obsoleto para aquela altura do conflito. Algo semelhante aconteceu após a entrada dos Estados Unidos na guerra. Os tanques do país eram menos desenvolvidos do que os dos países que já estavam em batalha, e então encomendaram um novo tanque leve em agosto de 1942. Porém, o projeto precisou passar por tantas adaptações que foi abandonado após a construção de 7 protótipos. Abandonar um projeto desses era um desperdício de tempo, dinheiro e esforços de pesquisa, o que não é algo que você quer fazer, muito menos no meio do maior conflito da história. Por conta disso, 2 abordagens foram tentadas. Uma era em que os exércitos encomendassem projetos semelhantes para diversas empresas, esperando que a competição resultasse nos melhores projetos possíveis. Por exemplo, a Alemanha encomendou um projeto de tanque médio, de código VK-30, e o desenho de uma empresa foi escolhido e virou o tanque Panther, enquanto outro desenho foi rejeitado. Essa era uma forma do governo alemão atender diferentes interesses das indústrias, e, embora a competição pudesse render projetos melhores, ainda assim havia desperdício, com diversos outros projetos descartados, incluindo alguns que chegaram na fase de protótipo e chegaram a ser testados em combate. Por isso, a indústria alemã na guerra era extremamente confusa e pouco eficiente. Enquanto os aliados produziam dezenas de milhares de veículos semelhantes, os alemães frequentemente mudavam suas linhas de produção. Por isso, chegaram na outra abordagem contra o desperdício: desenvolver um desenho padrão que pudesse servir de base para diferentes modelos e tipos de veículo, de acordo com a necessidade. Os alemães planejaram a Série E, com 5 desenhos de diferentes tonelagens baseados numa plataforma padronizada, com peças intercambiáveis, desde um caçador de tanques leve e rápido até um tanque super pesado. Mas o projeto E como um todo foi abandonado nos períodos finais da guerra pela corrida contra o tempo. Questões econômicas também motivaram projetos aliados, como o T-14, o código para um projeto conjunto entre britânicos e os Estados Unidos, para desenvolver um tanque universal que combinasse velocidade e blindagem. O governo britânico chegou a encomendar 8.000 unidades, mas o projeto foi abandonado em prol dos tanques já existentes e utilizados pelos 2 países. E assim como os países enfrentavam situações econômicas semelhantes, também tinham em comum os desafios no campo de batalha. Por exemplo, como lidar com fortificações inimigas? A solução óbvia: colocar o canhão mais gigante possível num veículo blindado. Primeiro foram os soviéticos, com uma artilharia autopropulsada anti-bunker com um canhão naval, e apenas o protótipo foi construído. No final da guerra, pensando nas dificuldades de invadir a Alemanha e o Japão, o exército dos Estados Unidos encomendou o tanque super pesado, e os britânicos encomendaram o tanque Tartaruga, já que seu desenho é basicamente um casco com um canhão. Ambos não saíram da fase de protótipo, abandonados pelo fim do conflito. E, falando em tanques gigantes, a guerra blindada no fronte oriental entre alemães e soviéticos motivava um constante desenvolvimento de veículos cada vez maiores. O tanque mais pesado soviético foi o IS-7, cujo armamento principal disparava projéteis de mais de 30 quilos cada. Apenas protótipos foram construídos, mas ele serviu de base para os primeiros tanques soviéticos da Guerra Fria. E não se pode falar em projetos estranhos sem falar no tanque mais pesado já construído em todos os tempos, o Maus alemão. O comando alemão tinha fé no desenvolvimento de super-armas, que seriam decisivas e mudariam o curso da guerra. O Maus era para ser a super-arma blindada, com uma blindagem impenetrável. Devido ao seu peso, o veículo sequer poderia passar por pontes, e sua velocidade máxima era menor do que de uma pessoa correndo. Partes dos 2 protótipos foram capturados pelos soviéticos e hoje ele está num museu, no andar térreo, é claro. Nos comentários do Nerdologia sobre Spartacus histórico lendário, perguntaram se Marco Licínio Crasso tem relação com a expressão erro crasso. Já respondemos isso cerca de 1 ano atrás, e sim, provavelmente há relação, pelos erros táticos cometidos por ele. Só que, em latim, crasso também significa algo largo ou grosso,
Então algumas pessoas defendem que o termo para um erro grande antecede o homem e ele só ajudou a imortalizar. Perguntaram se o nome Espartaco tem relação com a cidade de Esparta. Não, apenas a sonoridade é parecida. Seu nome é de origem trácia. Perguntaram se é verdade o que é retratado numa série, que Júlio César teria tido um papel importante na guerra contra Esparta. Não, não é verdade. O que acontece é que César escreveu sobre as batalhas que ocorreram, pois era contemporâneo dos eventos. Dado seu renome histórico, roteiristas costumam dar um jeito de ligar Espartaco e Júlio César, que está presente no filme do Kubrick, por exemplo, mas é possível que César sequer estivesse na região. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem o nosso canal para conhecer mais sobre carros de combate e até a próxima!